Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom chegar até você neste dia em especial que eu quero parabenizar a você, mulher. Você que faz a diferença, né? Eu só estou aqui por causa de uma mulher. Todos nós estamos aqui por causa de uma mulher, por causa da nossa mãe, mas também não somente por causa dela, mas porque nós homens, principalmente, hoje devemos reverenciar as mulheres. Neste 8 de março, hoje nós estamos ao vivo, claro, mas você quando estiver assistindo esse programa em uma outra data, estamos hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Claro que este dia nasceu em um outro contexto, não um contexto religioso, mas neste dia, nós como igreja, como homens e mulheres de Deus, queremos pedir a Ele, ao Pai do céu, que faça de cada mulher uma santa mulher. Então hoje é dia de nós nos reverenciarmos para estas mulheres, rezar e pedir por cada uma delas. Quero que você lembre agora as mulheres que passaram na sua vida. Quais as mulheres? Você mulher e você homem que está me acompanhando. Quais as mulheres que passaram na sua vida e como que essas mulheres passaram na sua vida? De maneira especial, aquela mulher que te trouxe para o mundo, aquela mulher que te catequizou, aquela mulher que te ajudou, todas essas mulheres. Rezemos por cada uma delas e hoje o tema que nós vamos falar, hoje o tema que nós vamos conversar, hoje o tema que nós vamos trocar ideias, universo feminino. Eu estou aqui apenas servindo de um pivô, né? De um moderador, porque com certeza eu sei que eu não vou entender o universo feminino. Mas eu vou tentar hoje entrar um pouquinho para entender. Isso eu trago sempre, principalmente quando prego para namorados, prego para casais, eu falo que os homens não vão entender as mulheres justamente por um único motivo. No ato da criação, quando a mulher foi criada, quando Deus estava modelando a Eva, o Adão estava dormindo. Infelizmente, muitos ainda continuam dormindo. Mas então, entremos neste universo e você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para isso. E agora, bem-vinda de volta, Leila. Boa noite, padre. Quanto tempo, Leila? Primeira vez comigo aqui. Primeira vez, há 2 anos que eu estou ausente, trocando ideias, né? Mas foi uma graça hoje, né? Receber esse convite, participar nesse dia, né? Do Dia Internacional da Mulher, um dia que faz história, né, na vida de tantas mulheres que deram uma vida por um direito, né? E eu estou aqui para colaborar com aquelas que estão em casa, que querem tirar suas dúvidas, que querem fazerem perguntas a respeito desse universo feminino que é tão complexo, né? E você pode estar enviando a sua pergunta através das nossas redes sociais, pelo nosso facebook.com/trocandoideias, pelo nosso Twitter, @trocandoideias, e pelo nosso e-mail, trocandoideias@cancionova.com. Muito bem, Leila. Então, hoje você também está fazendo parte. Qualquer coisa, eu também faço pergunta a você. Ok, padre, estou à sua disposição. Já que hoje eu estou, assim, rodeado, nunca estive numa bancada tão bela e tão encantadora como eu estou hoje, né? Então, hoje também você faz parte. Não somente aí, mas se vir alguma pergunta para você, eu te faço alguma pergunta também. Fabiana Azambuja. Bem-vinda. Bia, tão mais simples, fácil, mais né? fácil, né? Bem-vinda, Bia. Boa noite, Padre Anderson. Boa noite a vocês que estão nos acompanhando, né, pela TV Canção Nova. Obrigada pelo convite. E quando você falava das mulheres, eu fui mesmo pensando, né? Hoje eu homenagearia a minha mãe, né, que me gerou, a minha mãe que me criou, Nossa Senhora, que é nossa mãe, né, mãe de todos nós. E tantas mulheres que passaram pela minha vida, mulheres que hoje trabalham comigo no posto médico, Padre Pio, médicas, enfermeiras, agentes de saúde, mulheres que são administradoras, batalhadoras, né, que essa hora da noite estão assim sentadas no sofá assistindo esse programa, muitas vezes cansadas do dia, mas que deram a vida com certeza por alguém no dia de hoje. E quero também homenagear um homem, né, que é o meu esposo, o Marcos, porque se a mulher que eu sou hoje, com certeza ele tem uma participação, um Adão acordado, né? Bom. Então, eu homenageio ele hoje e os meus filhos que me ajudam também na minha maternidade, né? Muito obrigada pelo convite. Vamos trocar ideias com a Fernanda, com a Elaine e com a Leila.
A Bia ela é membro da comunidade Canção Nova, casada, educadora e coordenadora do Centro de Atendimento especializada em regulação da fertilidade no posto médico Padre Pio, aqui em Cachoeira Paulista. Também atua como instrutora do método de ovulação Billings e na supervisão do programa de sexualidade e afetividade para crianças e adolescentes. E a Bia estará conversando com você pelo blog.cançãonova.com/famílias novas e também pelo e-mail famíliasnovas@cançãonova.com. Na medida do possível, também você estará respondendo hoje ou Amanhã. quando você tiver condições. famíliasnovas@cançãonova.com. Bem-vinda, Obrigada. Bia. Te chamarei de Bia. Pode me chamar de Bia. Mais fácil, né? No Mais dia a dia eu te íntimo. chamo de Bia. Isso. Não vou te chamar de Fabiana Fabiana, Zambuja. não vou conseguir. Fernanda Soares, um rostinho bem conhecido na TV Canção Nova. Hoje, aqui, do outro lado. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, padre, né? Feliz Dia da Mulher para você, mulher, que está acompanhando agora este programa. Feliz Dia da Mulher para minha mãe maravilhosa, que está lá vibrando também, minha irmã, que me formaram na mulher que eu me tornei, né? Quem eu sou. Mas também quero desejar um feliz Dia da Mulher, né? Para todas aquelas mulheres que, de certa forma, né, hoje estão acompanhando a programação da TV Canção Nova e que querem tirar as suas dúvidas, né? Querem se aprofundar ainda mais como se tornar uma mulher cada vez mais de Deus, né? Aqui meu agradecimento também ao meu noivo, claro, né? Como diz a Bia, aproveitou, né? O Marquinhos, ele que está aqui, inclusive, me acompanhando, né? Eu dizia hoje numa palestra que eu dei aqui para as colaboradoras da Fundação João Paulo II, que ele me complementa muito em muitas virtudes, né? Que ele já tem e em mim ainda não está tão aguçado, né? E eu dizia assim, que uma das virtudes é a paciência. Guilherme é um homem muito paciente. E eu tenho aí me deixado ser complementada pela virtude da paciência, que eu não tenho muito. E aí ele falou assim, nossa, as pessoas estão aí me cumprimentando, perguntando se eu sou paciente mesmo. Eu falei, olha, para namorar comigo e querer se casar, teve que ter muita paciência, porque a mulher, esse universo, esse mistério, né, que vai sendo revelado, mas como o padre disse, é entendido completamente nem a gente mesmo. Então é com muita alegria que eu estou aqui. Muito bem, Fernanda Soares é membro também da comunidade Canção Nova, jornalista, tradutora e colunista do portal Canção Nova, além de ministrar palestras, como acabou de dizer, autora dos livros. Vamos falar dos livros. O primeiro livro, A Mulher Segundo o Coração de Deus, que você vai ter tempo depois de falar direitinho de cada um deles, e A Beleza da Mulher a Ser Revelada, 2 livros feitos pela editora Canção Nova. Então, tá aí os 2 livros que nós vamos ter tempo para conversar sobre eles também. 2 livros bem atuais, né? Eu pude, digamos assim, ver mais ou menos alguma coisa que tem nele aí. Fiquei muito feliz com esses 2 livros, parabéns. E a Fernanda estará conversando com você também pelos contatos dela, pelo Twitter, primeiramente, @fercn, @fercn, pelo Instagram, mesma coisa, @fercn, pelo e-mail, fernanda.soares@cançãonova.com. Então, ela estará conversando com você. Na medida do possível, ela estará respondendo as suas perguntas neste programa e também depois, conforme for o seu andamento do dia a dia como uma mulher de Deus nesse universo complexo, como você mesma disse. Obrigado, filha. Bem-vinda. E a Elaine Ribeiro, que eu já estava quase fazendo uma proposta para ela. Semana passada nós estávamos aqui, sim. Hoje estamos aqui. Sim. Eu estava fazendo uma proposta para ela, mas ela ainda não aceitou. Não. Mas vamos conversar, né? De você já ser uma pessoa com a cadeira cativa no programa Trocando Ideias. Elaine, bem-vinda. Deixa sem graça, né? Boa noite. Pleno, né? Ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Me deixando vermelha. Mas uma boa noite a todos que nos acompanham para falar de um tema tão rico, né? Para falar da mulher inserida hoje na sociedade e com tantos desafios, não é, padre? Tantos papéis a serem desenvolvidos, né? Com tantas coisas, eu acho, a conversar, desde a sua saúde física, emocional, do seu trabalho, da sua vivência espiritual, em sociedade. Então, acho que tem bastante coisa para a gente
trocar ideias hoje, né? Um programa é pouco, né? Um programa é pouco. Da semana passada foi pouco, né? Quando estava começando a ficar bom, terminou. Terminou. A Elaine, ela é psicóloga clínica e organizacional, é também professora na Faculdade Canção Nova e também já é conhecida nossa, você já conhece, você já tem essa intimidade com ela, inclusive para fazer as perguntas para ela diretamente, que, na medida do possível, estará respondendo pelos contatos pessoais. Pelo Facebook, primeiramente, /elaine.ribeiro-psicologia, facebook.com/elaine.ribeiro-psicologia. Pelo Twitter, @ElaineRibeiroSP e pelo e-mail elaineribeiro@hotmail.com. elaineribeiro@hotmail.com. Bem-vinda. Muito obrigada. Vamos lá? Vamos lá. Eu parto de uma pergunta que é a minha pergunta, não ignorando a sua pergunta, nem a sua pergunta, mas eu faço uma pergunta que agora eu quero ver com vocês. Vocês são mulheres que fizeram uma experiência, né? Uma experiência, primeiramente, uma experiência com Deus, e essa experiência com Deus faz com que vocês se descubram cada vez mais como deve ser a mulher. Quais são os maiores desafios que vocês encontram na sociedade de hoje para ser uma mulher com M maiúsculo, podemos dizer assim? Quais são os maiores desafios? E aí, cada uma na sua área. Você como esposa, você como uma mulher missionária que está caminhando para isso, a sua também área profissional. Quais os desafios de uma mulher ser verdadeiramente mulher com M maiúsculo nos nossos tempos? Bia. Disse que não tinha tiroteio aqui. Não tem tiroteio. É algo bem simples, bem tranquilo. Bem tranquilo, é. Bom, penso eu que para responder essa pergunta, existe uma outra pergunta antes, né? O que é ser mulher? Ótimo. Né? O que é ser mulher? Porque quais são os desafios para ser uma mulher do dia de hoje? Quando você fez a pergunta, eu falei, mas o que será ser uma mulher, né? E o que me vem assim à mente agora é, primeiro, que nós somos imagem e semelhança de um Deus que nos criou, a sua imagem e semelhança. E com uma vocação a amá-lo, né? Amar a Deus e se deixar amar por Ele. Então, isso para mim define um pouco o que é ser mulher, né? Alguém criado à imagem e semelhança de Deus com uma vocação ao amor. E eu até respondi para o meu filho de 7 anos na cozinha ontem, que eu estava lavando louça, e ele falou, mãe, por que o nome de Adão é Adão? Eu falei, ai, meu filho, porque é Adão o nome dele. Você tem que fazer teologia, porque eu não vou conseguir responder todas as suas perguntas, João Gabriel. Ele tem 7 anos. E eu disse isso para ele, isso que eu estou dizendo para vocês. Eu falei, Deus, João, criou a gente imagem e semelhança dele. Como assim? Eu falei, então, a imagem de Deus. Então, nós somos capazes de amar, somos capazes de ser generosos. Aí fui dando exemplos de coisas que nos assemelham a Deus. Então, partindo dessa definição que eu estou dando, né, que não é uma definição fechada, mas que me vem à mente de mulher, eu acredito que o maior desafio hoje é ser amor no mundo hoje. No mundo marcado, né, por um egoísmo, por um mundo marcado hoje por uma crise, não só política, né, que não precisa a gente entrar nesse assunto, mas uma crise de valores, né, em que hoje a gente não tem referências. Uma sociedade marcada, essa perda de referências em vários setores da sociedade, como ser amor. Né? Como, ao acordar de manhã, na rotina que você tem, que eu tenho e que as mulheres do Brasil têm, né? Cada uma com a sua, ser amor em cada coisa, como esposa, como mãe, como profissional, como irmã, como nora, né? Enfim, como sogra, como avó. Bom, é assim, isso que me veio, assim, mas as meninas podem complementar, com certeza, né? Elas vão complementar, mas aí eu lanço uma outra pergunta aqui também para esquentar um pouquinho mais a coisa, porque nós percebemos que você diz, a mulher,
ela primeiramente precisa saber que ela é chamada a esse amor. Mas essa palavrinha, hoje, tem perdido o verdadeiro sentido. Né? Então, hoje não existe um amor. Sim. Ou, se nós pudéssemos dizer, o reflexo do verdadeiro amor. Mas existe amores. Sim. Né? Até uma frase de Santo Agostinho, mal usada, mal colocada, ame e faça o que você quer. Então, é bem complicado hoje isso. Eu acho que o maior desafio, você bateu em cheio, o maior desafio é essa descoberta. Não é nem o desafio do como viver, é o desafio de saber o que essa mulher é. Obrigado, Bi. De nada. Dentro disso, vocês tirem para o ímpar aí agora. Eu ajudo a Fernanda para ela ir pensando. Deixa ela. Brincadeiras à parte, é que ela está respirando aqui. Ela respirou ali, tudo. Ela fez até um esqueminha para a resposta dela. Eu também Elaine. fiz o meu. Mas assim, o que eu penso hoje, padre, do ponto de vista emocional, a mulher hoje tem um desafio muito grande em se dividir em todos esses papéis que eu falei há pouco, né? Em ser mãe, em ser profissional, em ser amiga, em estar em todos esses locais e, mesmo assim, conseguir manter a sua saúde emocional, contando que a mulher, em toda a sua particularidade e todo o seu sistema hormonal, já tem toda a constituição própria, e por isso ela é feita mulher, né? Muitas vezes se vendo numa sociedade tendo que competir tal como um homem, e aí isso acho que fica aquela pergunta, né? Peraí, eu tenho que ter um embate com um homem ou eu tenho que estar com ele? Porque às vezes o mercado profissional, por exemplo, nos força a essa competição, né? Claro que a mulher hoje ocupa um grande espaço nas empresas, né? Se profissionalizou, se capacitou, então ela tem os desafios próprios e as pressões próprias desse universo profissional, né, que exige. Então, não é incomum, por exemplo, receber na clínica mulheres numa baita crise, por exemplo, o que eu faço tendo que trabalhar, estudar, cuidar de tudo, né? Ou, mesmo que ela não tenha filhos e tenha feito uma outra opção de vida, como ser tudo isso numa sociedade e não enlouquecer, né? Não adoecer. Né? Porque, às vezes, isso acaba sendo deixado de lado. Então, eu penso que alguns desafios sejam esses. Por exemplo, para as mães. Como administrar, muitas vezes, o sentimento da culpa que elas trazem, muitas vezes, por trabalhar e não estarem com seus filhos. Mas será que há culpa nisso mesmo? Né? E aí tem aquela, né? A mãe trabalha, mas vai ficar com a avó? Mas vai ficar na creche? Então, sempre há uma crítica. Né? Imagine isso para uma mulher, né, administrando no dia a dia toda essa coisa. Penso que é um desafio. E eu acho que os casos mais frequentes, né, de adoecimento emocional nas mulheres, por ter que lidar com isso tudo. Então, eu acho que a gente passa por esse momento de entendimento, de um posicionamento da mulher, mas de entender que ela é mulher e tem suas características próprias, tem o seu funcionamento próprio, não como um elemento assim, temos que proteger. Por exemplo, no âmbito profissional, muitas empresas já têm olhado para isso, né, e trabalhado horários, momentos que ela pode sair, né, considerando que ela tem essa responsabilidade. Né. E dentro disso que você traz, porque a partir do momento que houve essa, vamos dizer assim, essa luta de classes, né? Aí nós temos que entrar na questão marxista e toda essa realidade. A partir do momento que existe essa luta de classes, homem-mulher, mulher-homem, oprimido, opressor, se perdeu um pouco da identidade. Exato. Por quê? E aí eu posso trazer, que nós poderíamos fazer um outro programa só para isso, sobre o universo masculino. Sim. Por quê? Uma vez que a mulher se perde, o homem também acaba se perdendo. Então, não é somente a mulher que precisa se autodefinir, como a Bia trouxe, mas o ser humano precisa se definir, precisa saber o que ele é. Porque uma vez que a mulher entrou em crise por querer ocupar um lugar, digamos assim, de adversários, né? Ela foi para a briga, também o homem perdeu o seu espaço, perdeu o seu lugar, perdeu a sua consciência de si, e hoje vivemos, infelizmente, numa geração em crise de identidade. De papéis que se ocupam. Perfeito.
boa reflexão, complementando tudo isso, né? Vamos fazer então um dia, você já é nosso convidado de fazer. Anota aí, Universo viu? masculino. Fernanda, vamos fazer o universo masculino. Não sei que dia. Da Fernanda. Eu quero seguir o que eu escrevi, né? Porque eu comecei aqui. Seu Identidade esqueminha aí. Muito bem. é que vem bem o que o senhor está dizendo. A identidade da mulher, ao meu ver, está distorcida, né? Deformada. Quais são os desafios que eu enfrento, né? Como jovem, noiva, como missionária, trabalhadora. Primeiramente, a questão da valorização do corpo. Então, hoje, nós nos encontramos numa sociedade em que se levanta a bandeira, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, ponto. E aí, a valorização do corpo que eu vivo é vivendo a castidade. Em que ponto? Respeitando o meu corpo, respeitando o meu relacionamento, né? No caso, 4 anos de namoro, aí 10 meses de noivado, e não temos relação sexual. Não porque nós não, isso? exatamente, não porque nós não nos amamos, é muito difícil, o senhor bem sabe. Porque o padre é diretor espiritual do Guilherme, Vamos né? expor aqui, né, As Guilherme? nossas lutas não é fácil, mas é possível, desde que você tenha em mente o para quê, o sentido do viver, porque por regra a gente não vai conseguir viver, regra a gente quebra todo dia. Tem que ter um sentido, tem que ter um para quê. Então, é um grande desafio a valorização do corpo. Os jovens, eles ficam assim, mas é possível, né? Como? Né? Conte para nós. E aí a gente vai compartilhando. Um segundo ponto, o segundo desafio é a questão da beleza. Né? Não é à toa que eu fiz uma pesquisa de trabalho de conclusão de curso de jornalismo durante 1 ano e meio, sobre a beleza, né, a beleza da mulher ser revelada. Nós estamos numa sociedade em que são colocados 2 padrões, principalmente no Brasil. Não sou eu, Fernanda, quem estou dizendo, mas são 33 especialistas em várias áreas aí que me ajudaram a entender isso. São padrões A e B. Né, não vou aqui me delongar. Porém, como que eu padronizo a estética, a beleza, se eu moro num país miscigenado? Então, eu tenho a negra, eu tenho a asiática, eu tenho a índia, eu tenho a loira, e aí eu falo que é A e B, isso é injusto. Né? E as mulheres, elas vão olhando esses padrões, elas vão olhando as mídias, as revistas, a internet, novelas, outdoor, e vão se sentindo feias. Elas vão se sentindo desvalorizadas. Mas quem diz o que é belo? Quem diz o que é feio? E aí, se você for aprofundar na verdadeira beleza, você vai descobrir que a beleza está na personalidade, ela está no caráter, ela está na moral. Ela não é só uma questão estética. Então, a estética ela é um ponto, e muito pequeno se você pegar uma mulher que tem uma moral, caráter, personalidade distorcida. O terceiro desafio que eu enfrento e que eu percebo é que as mulheres elas estão com a identidade distorcida, se afastando da sua missão original. Né? Quando Deus, ali em Gênesis, deu a origem da mulher, Deus deu intrínseco, né? É como que ontológico, no ser dela, a maternidade. Mas aí não é só uma maternidade biológica, é uma maternidade espiritual. A mulher, diferente do homem que não tem, ela tem uma maternidade dada por Deus. Quando nós negamos, rejeitamos, não queremos, mesmo religiosas, né? Madre Teresa de Calcutá, uma grande, grande mulher, e foi muito fecunda na sua missão, né, como religiosa, e não foi uma mãe biológica. E aí, quando nós negamos, não queremos, a gente entra na minha 4ª crise, que é a questão do feminismo. Porque o feminismo, ele foi justamente, claro, ok, trouxe benefícios, trouxe direito de voto, várias coisas, porém, na primeira fase, foi o antagonismo ao homem. Então, a mulher se levanta contra o homem. Na segunda fase, é o quê? O direito ao corpo. Eu faço meu corpo eu quiser, o aborto, o método contraceptivos e por aí vai. E aí, o que acontece? O homem começa a ter medo da mulher, rivalidade. Ela entra no mercado de trabalho, ela toma o lugar, ela faz 3 coisas ao mesmo tempo, aí ela vira mãe, pai. Ela é a Mulher Maravilha. E aí, ela toma o espaço do homem, onde entra numa crise, né, da masculinidade, e aí você chega num ponto na sociedade, como hoje jovem, que estou caminhando e me pergunto, né, onde está, né, a nossa primeira vocação, que é amar. E aí eu finalizo com a frase de João Paulo II, né, a dignidade da mulher, ela é mensurada na medida em que ela ama. Então, se a mulher deixa de amar, deixa de valorizar o corpo, deixa de viver a maternidade, seja ela espiritual, ela está perdendo a sua dignidade. Então, para mim, essas são as minhas crises. A mulher, ela
alcançou, conquistou tantas coisas e acabou perdendo o essencial. Exatamente. Tem várias feministas que falam assim, a sociedade, inclusive o Viktor Frankl, ele vai dizer assim, que as mulheres conquistaram tudo aquilo que elas queriam e elas se acham livres, sendo submissas aos seus chefes, e escravas se elas são submissas aos maridos. A distorção total. Então, elas são plenamente realizadas, mas muito infelizes. E é engraçado porque o ocupar um lugar, né? O ocupar um lugar, por exemplo, numa propaganda de cerveja. Parâmetro de beleza é aquela mulher que faz aquela propaganda da cerveja. Parâmetro de beleza é aquela que tem um corpo escultural. E para isso ela vai tirar costelas, ela vai fazer lipo, ela vai fazer isso, aquilo outro. Ela vai ficando cada vez mais feia, porque vai ficando cada vez mais artificial, né? Então, neste universo feminino, é só o começo. Mas eu quero dizer que hoje nós temos uma promoção do Dia das Mulheres. Para você, mulher, uma promoção que o nosso Davi está fazendo. São livros, CDs, DVDs, vestuários, mas tem 2 livros, 3 livros aqui e alguns CDs. Primeiramente, o livro da Fernanda, este que ela já disse que ela vai ter a oportunidade de falar de novo. O livro A Beleza da Mulher a Ser Revelada, este está aqui. Também o segundo, A Mulher Segundo o Coração de Deus, também da Fernanda Soares. Temos o CD Epifania, da Fátima Souza, né? O CD Epifania da Fátima Souza, e o CD também da Fátima Souza, Sem Ti Nada Posso. Tudo isso daqui, você ligando agora, a promoção encerra hoje. É a promoção para o Dia das Mulheres. Então, você tem que ligar hoje. Meia-noite já será dia 9. Então, você liga agora e você terá 20% de desconto em todos esses produtos. Ligue agora, 12 3186 2600. 12 3186 2600. Esses são os produtos que a Canção Nova preparou especialmente a você. Esses livros, esses CDs, com 20% de desconto. E nós voltamos daqui a pouquinho. Você não sai daí, nós vamos ter um intervalo um pouquinho mais longo, porque teremos a propaganda eleitoral, mas logo depois, você nem vai perceber, logo depois nós voltamos, trocando ideias.